Bem, amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, nós leremos o versículo 13 e 14. Isaías capítulo 58, versículos de número 13 e 14. Essas palavras a respeito do quarto mandamento: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos ou próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade neste dia, nem falarás as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Bem, queridos, o título da nossa meditação nesta manhã é o Dia do Senhor e o Crente. E nós daremos continuidade ao nosso primeiro estudo de domingo passado a respeito da lei moral e o crente. Eu creio que uma pequena recapitulação nos refrescará a memória, nos permitirá seguir em frente. Bem, nós vimos que somos salvos pela graça de Deus e pela graça de Deus somente em Cristo Jesus, não por obras sequer, nem mesmo por qualquer mérito da fé, porque a fé não possui em si mesmo mérito, mas pela graça de Cristo Jesus. Todavia, como crentes, como pessoas transformadas, salvas, nós somos pessoas que nos posicionamos e nos vemos sob a autoridade da lei moral de Deus. A lei moral de Deus, isto é, os 10 mandamentos, inscrita por Deus originalmente na consciência de Adão e de todos os homens, e então registrada nas tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Nenhuma lei cerimonial ou civil foi escrita desta maneira, mas a lei moral sim, ela não pode ser anulada, ela não passa, ela permanece para sempre, porque a lei moral é uma expressão da eterna justiça e do caráter de Deus, por isso ela não pode ser obliterada, por isso ela não fica para trás no Antigo Testamento, mas ela é para todo crente hoje, vivida por inteira pelo Senhor Jesus Cristo. Então entregue a sua igreja para a obediência, para amar e também para a nossa proteção. Oh, queridos, é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. E o nosso foco será, em particular, este quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei moral de Deus. Um mandamento que fala sobre o princípio de um dia em 7 dias, que é separado pelo povo de Deus para adoração, para comunhão, para o serviço cristão e tantas outras coisas no reino de Deus. E nós começamos aqui com uma pergunta: por que Deus, na criação, ao ter concluído toda a sua obra criativa, adicionou àqueles 6 dias da criação um 7º dia? Por que da necessidade disso? Porque Deus levou ou tomou 6 dias para criar o universo e o mundo. Ele poderia ter criado em 6 segundos. E por que então adicionar um dia a mais, onde nada foi criado, mas o próprio dia é a criação, o 7º dia? Bem, nós sabemos que Deus é capaz de criar todas as coisas em um estalar de dedos. Ele não precisaria ter tomado 6 dias para criar. Nós vemos exemplos no Senhor Jesus Cristo, quando Ele cria matéria do nada, instantaneamente, pães e peixes, e dá vida ao morto, e restaura células, e todo tipo de coisa. Cria mesmo peixe pronto para ser comido, talvez defumado, não sei. Assim, Deus não precisaria de 6 dias para ter criado o universo, senão 6 milésimos de átomos de segundo, ou ainda menos do que isso. Mas Ele gastou 6 dias de 24 horas, de fato. E daí nós temos o nosso calendário, a nossa medida do tempo. Bem, Ele fez isso para, além de dar ao ser humano o espaço sob o qual ele andaria e viveria, a terra, dar também a ele o tempo, porque nós vivemos nessa moldura do tempo e do espaço. Foi por isso que Ele criou em 7 dias, para nos dar um calendário, para vivermos em torno desse calendário. 6 dias de atividade e trabalho, um dia a mais adicionado a esses textos, criando o calendário humano de 7 dias, e esse 7º voltado para Ele, um dia de descanso das atividades seculares, físicas,
de lavrar a terra, etc., para nos voltar ao propósito de tudo isso no sétimo dia, que é adorar o Criador, que é reconhecê-lo, que é amá-lo e buscá-lo e servi-lo. Mas por que, mais uma vez, uma semana de 7 dias e não 10 dias? Ou 5 dias? Bem, talvez você saiba muito bem a respeito disso, mas tentativas já foram feitas em alguns países e culturas para alterar o calendário de 7 dias. Por exemplo, na Revolução Francesa de 1689, o calendário foi estendido, foi aumentado. Na Revolução Russa, bolchevique, mais uma vez o calendário foi mudado. Observe que são sempre ateus, pessoas militantes contra a palavra de Deus, sempre em períodos assim. Mais recentemente, no Sri Lanka, depois daquele processo de independência da Inglaterra, o calendário foi mudado também. Mas cada um desses países, depois de alguns meses ou anos, precisou retornar a um calendário de 7 dias, porque perceberam que o ser humano não conseguiria sobreviver, e havia muita depressão, e muita revolta, e muito cansaço, e muita doença, porque Deus é muito mais sábio do que nós. Por isso Ele nos deu um calendário perfeito, de acordo com a nossa estrutura, e um dia para o descanso das coisas seculares, físicas, e nos voltarmos ao Senhor também. Bem, amigos, creio que o Senhor, conhecendo a nossa natureza, sabendo muito bem o que Ele criou, nos deu todas as coisas perfeitas, e nós podemos mesmo dizer e afirmar que o último ato criativo de Deus na criação original foi criar o sétimo dia. Foi criar um dia a mais para o calendário. O Senhor, Ele terminou a sua obra criativa, então criou um dia a mais para o calendário, onde Ele descansou. Obviamente Ele não se sentou, nem se descansou, porque o guarda de Israel não se cansa, mas para que nós entendêssemos a necessidade de parar. E Ele santificou, separou esse dia dentre os demais. Isso é o significado de santificar, para um propósito bastante específico. De maneira que nesse dia que é separado para um propósito específico, não faz algum sentido nós aplicarmos este dia para o mesmo propósito dos demais 6 dias. Então Deus nos deu um dia a mais nesse sentido. Desde o início da criação nos foi dado como seres humanos. Lembre-se que o sétimo dia, o princípio do quarto mandamento, não foi algo apenas dado a Israel. Foi dado ao ser humano no início, a Adão. Isto é, a toda a raça humana, um dia entre 7 para o descanso, para o ser humano, não apenas Israel. E essa é a essência vital do quarto mandamento. São muitos aspectos a serem considerados. Bem, é um dia que foi decretado na criação por Deus, um decreto dado por Deus, descansará, reservado entre os 7. Isso nos ensina que deve sempre haver, por toda a história humana, nessa economia humana, até o retorno de Cristo, sempre deve haver, em todas as nações, um dia entre 7 separado para comemorarmos o nosso Criador, a sua criação, e pararmos para lembrar o propósito, por que nós estamos aqui. Deve ser um dia separado para a instrução na palavra e na vontade de Deus, para a adoração do Senhor, para buscá-lo, para nos aproximarmos dele. Esse dia também foi posteriormente incrustado entre os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, para mostrar sua permanência e continuidade, e assim dada ao seu povo Israel. E lembra que Israel é sempre uma figura da igreja, isto é, foi dado à igreja também. Nós somos o Israel de Deus hoje, circuncidados no coração e não na carne, a geração eleita. Assim, a lei de Deus para nós deve sempre existir um dia, por toda a história, onde redenção, libertação é proclamado, e nós vamos lidar com isso em um minuto. Deve haver sempre um dia em 7, quando os trabalhadores, e todos somos trabalhadores, sejam empregados ou empregadores, devemos cessar de nossas atividades seculares para o descanso da mente e do corpo, enquanto nos envolvemos na adoração do Senhor e na sua obra, e para que o mundo se beneficie disso também. Assim, a nossa observância, se eu posso usar esse termo, desse dia, é um testemunho para o mundo também, de que nós cremos em Deus, que separou essas coisas e que nos deu um propósito para esse dia. São muitos os propósitos do quarto mandamento, o princípio de um dia em 7 a ser separado para adoração. E posteriormente, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, esse dia, dado à igreja, ele apontaria para um dia da eternidade, quando estaremos para sempre com o Senhor, o nosso descanso eterno com o Senhor. Para aqueles que já descansaram
de tentar labutar por caridade e obras para agradar a Deus, e descansaram em Cristo Jesus, em sua justiça. Então este dia, no cristianismo, com a vinda de Cristo, aponta para aquele dia da eternidade, quando nós estaremos para sempre com Ele, nós que já descansamos em Cristo Jesus para a nossa salvação. Bem, abra comigo em Êxodos, capítulo 20, o versículo de número 11, nós abriremos em muitas passagens nessa manhã. Eu gostaria que vocês tivessem os seus dedos bem hábeis. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Essas são palavras muito gráficas, importantes para nós. Começou com um dia na criação, como nós vimos aqui em Êxodos, então inserido na lei moral aqui nos 10 mandamentos, e dada a toda a raça humana e ao seu povo em particular como um dia separado para estas coisas, um dia especial entre 7, um dia que é elevado acima de todos os outros dias por Deus, como um decreto, que deveria ser honrado dessa maneira. Bem, considere algo importante nesse versículo aqui de Êxodo, versículo 11. Você percebe que aqui é um dia que está sendo abençoado, quando na Bíblia normalmente são pessoas ou objetos que são abençoados, homens, mulheres, mas aqui é o próprio dia que está sendo abençoado por Deus. Deus o abençoou o dia. Incrível. Mas o dia não existe. O dia não é algo físico, porque o tempo não é algo palpável, não é? E Deus assim abençoou um símbolo, um conceito. Veja quão real é este dia para nós. E a seriedade que nós devemos lidar com estas coisas. O dia é abençoado. Aqui é um dia que é distinguido, entre outras coisas, e santificado, e declarado santo, quando na Bíblia são objetos, são pessoas que são santificadas ou separadas para um propósito. Aqui é o próprio dia que é santificado. E ao fazer isso, nós entendemos que Deus reivindica para si mesmo um dia entre 7 para propósitos espirituais. Essa é a função deste 7º dia. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 agora. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Sabe o que está acontecendo aqui, meus queridos? Todos os 10 mandamentos foram dados ao povo de Deus em um contexto de libertação da escravidão. Assim, o 4º mandamento, o princípio de um dia em 7, dado lá atrás da criação, e agora entregue ao seu povo em particular, colocado entre os 10 mandamentos, é dado a esse povo em um contexto de libertação da escravidão. E o objetivo de Deus fazer isso é ensinar que deveria agora haver um propósito a mais nesse 7º dia, dado ao ser humano no início da criação para o descanso físico e o reconhecimento do seu Criador e adoração. E agora, quando colocado entre os 10 mandamentos em um contexto de libertação, deveria marcar na consciência cultural daquele povo que esse era um dia para celebrar libertação do cativeiro. Deus nos libertou e nos libertou neste dia. Nesse dia nós paramos para considerar a libertação da miséria, da morte, da escravidão, da opressão. Os judeus deveriam adicionar a esse princípio do 7º dia algo a mais. Veja como Deus está polindo, moldando este dia para entregar à igreja. Proclamar por todos os séculos e comemorar neste dia a sua redenção, a sua libertação do Egito e do cativeiro. Mas agora nós estamos em Cristo Jesus. E não mais sobre a velha lei cerimonial, civil, não moral, porque ela jamais envelhece. E a igreja hoje é o Israel de Deus, como eu disse, a geração santa, eleita, circuncidados no coração, não um povo nacional em um território nacional, mas um povo espiritual. E a igreja então põe nesse 4º mandamento, nesse 7º dia, um foco sobre a maior de todas as libertações, a libertação que Cristo Jesus alcançou na cruz do Calvário para o seu povo, a libertação do domínio do pecado e da morte eterna. É por isso que neste dia, o princípio do 4º mandamento, no Novo Testamento, expresso no domingo, nos proclamamos libertação. E nos reunimos para celebrar que somos um povo liberto do pecado e do ego e do Deus eu, do autodomínio e da morte eterna e de Satanás. Assim, o sabá cristão, o domingo,
possui também este propósito. Ainda embora todos aqueles aspectos cerimoniais e civis de Israel foram dissolvidos desse quarto mandamento, e esse mandamento foi tão elevado, nós continuamos a nos reunir para proclamar e celebrar libertação em Cristo Jesus. Bem, o enfoque teológico moderno, como todos sabem, nega a continuidade do quarto mandamento no Novo Testamento. E há sempre em todas as épocas líderes, professores que tropeçam em objetos imensos diante deles. E aqui está um deles, o quarto mandamento. Há um número de pessoas pequeno, mas influente em toda parte, sobretudo no meio dispensacionalista, não é? Mas também no meio chamado reformado, que tentam negar e ensinam a respeito disso, negar a continuidade do quarto mandamento no Novo Testamento para a igreja. E eles afirmam, essa é a grande afirmação, que este princípio de um dia em 7 para o povo de Deus foi dado apenas para o antigo Israel, e como Israel passou, então o princípio, o mandamento, o quarto mandamento, passou também. Bem, nós já vimos em nosso primeiro estudo, de maneira muito detalhada, a respeito da lei moral e o crente, que haviam pelo menos 3 leis, não apenas uma lei, e esse é o grande erro de professores imprecisos, que falam sobre a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus, mas não põem o dedo em cima do artigo da lei. E não explicam às pessoas qual é essa lei que passou. E nós vimos que Deus deu pelo menos 3 formas de lei ao seu povo antigo, leis cerimoniais, que ordenariam a maneira que o povo deveria adorar a Deus através dos sacrifícios, para isso, para aquilo, etc. Cerimônias. Eram como que recursos visuais essas cerimônias, apontando para o Messias que viria e tudo o que ele faria, o seu sacrifício, a sua vida perfeita. Vindo o Salvador, cumprindo todas estas coisas, essa lei cerimonial passou, porque foi cumprida. Então, há as leis civis ou judiciais que foram dadas àquele povo enquanto eles existiam como um Estado, uma sociedade estabelecida em um local. Porque eles precisavam de leis para constituir seus tribunais, para lidar com crime e todo tipo de coisa. Uma vez que essa nação passou, porque Israel era apenas o berço para a vida do Messias para toda a humanidade, e quando o Messias vem, ele não precisa mais do berço, literalmente, e a bandeira da igreja judaica desce do mastro, porque você se recorda que no Antigo Testamento a igreja estava centrada apenas em Israel. O Messias vem para o mundo inteiro, a bandeira da igreja judaica desce do mastro, e a bandeira da igreja judaica gentil, internacional, de todos os povos sobe ao mastro. E o Israel de Deus não é uma nação física, mas um povo espiritual. Assim, queridos, a lei judicial e civil passa com o Estado nacional, Deus destrói aquele templo e aquela cidade como símbolo, mas a lei moral, a terceiro tipo de lei, permanece. Ela não passa. Quem jamais poderia dizer que os 10 mandamentos passaram e que agora na era da graça, a salvação sempre foi pela graça até no Antigo Testamento, e que agora em Cristo Jesus eu posso matar, roubar, desonrar a Deus sobre todas as coisas, desobedecer pai e mãe? Quem jamais diria isso? Desonrar o quarto mandamento. Então nós vimos que é um falso argumento dizer que a lei moral passou, ou melhor, o quarto mandamento, quando Israel passou, porque o quarto mandamento não é apenas lei cerimonial ou civil, ele está incrustado na lei moral que é eterna e não pode passar. Ele permanece um princípio de um dia entre 7 para o seu povo. A lei moral não passa. Primeiro escrito na consciência humana em Adão, depois registrada nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Como nós vimos, nenhuma lei cerimonial ou judicial foi escrita pelo próprio dedo de Deus nas leis, nas tábuas. É um conjunto de leis que reflete o caráter do próprio Deus e jamais pode passar. Nós vimos que cada uma daquelas leis não são 10 regrinhas apenas contra 10 pecados específicos, mas cada um desses mandamentos é um cabeça de uma família imensa de pecados. Assim, por exemplo, o comando não matarás, ele cobre toda uma família possível de assassinato. Não matar a felicidade de alguém, a reputação de alguém, e assim por diante. E o que é a lei civil? É uma expressão da lei moral, não é? Onde os tribunais são organizados para que se alguém matar, e foi uma morte sem intenção, então cidades de refúgio são criadas, mas foi uma morte com intenção, 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, a lei civil, a lei cerimonial, nada mais do que a materialização da lei moral que é permanente e eterna para nós. E ali está o quarto mandamento, ele não pode ser mutilado e tirado da lei moral.
Bem, amigos, há muitos outros argumentos, deixe-me mencionar mais alguns, porque esse é o propósito do nosso estudo nesta manhã, continuando o primeiro estudo de domingo passado sobre a lei moral. Aqueles que dizem que todos os mandamentos permanecem, apenas o quarto não permanece. Bom, eles não desprezam a permanência da lei moral, os 10 mandamentos, mas eles dizem, é verdade, sim, a lei é para hoje, mas apenas o quarto mandamento ele deve ser tirado dali. E eles fazem interpretações como essa, mas isso é má interpretação bíblica. Porque eles dizem o seguinte, olha, de todos os 10 mandamentos, somente o quarto não é mencionado no Novo Testamento. Todos os 9 são. Mas, na verdade, o quarto mandamento é mencionado sim no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse em Mateus, capítulo 22, o versículo de número 36. O fariseu perguntando ao Senhor Jesus Cristo aqui, e nós vemos a resposta de Cristo. A pergunta é, qual é o maior de todos os mandamentos? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Me diga, Senhor, qual é o que brilha mais ali naquele conjunto? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Está ali naquela primeira tábua da lei, onde estão os primeiros 4 mandamentos, onde o quarto está incluído. E o versículo 39, ele diz, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe agora, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, toda a lei e os profetas. Isso é muito importante, porque nós aprendemos aqui que os 10 mandamentos são uma unidade inseparável. O Senhor Jesus acabou de mencionar o quarto. Ele está dizendo que deste e deste dependem toda a lei e os profetas. E o fariseu entendia que toda a lei incluía o quarto mandamento. Assim, o quarto mandamento está sendo mencionado e exaltado aqui no Novo Testamento. Eu espero que você tenha percebido isso. Cristo, ao mencionar a primeira tábua e a segunda tábua, e dizer que desses 2 mandamentos depende toda a lei, ele está obviamente incluindo o quarto mandamento. Você não pode tirar um dos 10 mandamentos porque eles desmoronam por inteiro. Tiago, nós vimos domingo passado, nos ensina que se você pecar contra uma lei, você peca contra toda a lei. Porque ao desonrar o dia do Senhor, você desonra aquele que você deve amar sobre todas as coisas. Então você percebe a unicidade, a unidade da lei. Ela é uma peça inteiriça. Nós a separamos assim apenas com o fim de estudo didático, focar em cada um dos mandamentos. Mas é uma peça inteiriça. E o quarto mandamento está aqui. Marcos, capítulo 2, versículo de número 27. É um outro texto muito importante. Cristo menciona aqui o quarto mandamento no Novo Testamento, ao contrário daqueles que dizem que o quarto nunca é mencionado. Versículo 27, ouça essas palavras de Marcos 2, 27. E disse-lhes, o sábado, faça um parêntese aqui. Essa palavra sábado é uma má tradução. Porque o termo no hebraico, também traduzido no grego, é o termo sabá. Sabá é aquilo que é realizado no sábado. Percebe a diferença? Quando o sábado é o dia, sabá é o que é feito no sábado. Então aqui deveria ser traduzido como sabá. Outras traduções em línguas diferentes usam o termo sabá, como em inglês, por exemplo. E é uma má tradução, na verdade, infelizmente, mas é uma tradução difícil. Sabá se refere ao descanso, à adoração. O Senhor, ele está dizendo, o dia do descanso, o dia da adoração foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, sabá. Assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Aqui está o quarto mandamento sendo mencionado no Novo Testamento. O sábado foi feito para o homem, o sabá. Ele não foi feito para Israel somente, mas para todos os homens, desde o princípio. Não somente para Israel. Para que quando Israel passasse de cena, então o quarto mandamento também passasse de cena. Se ele fosse parte apenas da lei cerimonial, teria ficado para trás realmente, mas feito para o homem. E o versículo 28, assim o Filho do Homem, até do sábado, sabá, é o Senhor. Será que eu posso tomar o sabá de descanso do povo de Deus e colocá-lo de lado e dizer não há nenhuma importância esse mandamento? Não há nenhum significado, nenhum mandamento, quando o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sabá, o que significa dizer que o quarto mandamento, o dia separado para adoração, pertence a Ele. E se isso pertence a Ele,
Significa que ele agora, no Novo Testamento, é o foco do domingo, do sétimo dia, do sabá. Por isso que pertence a ele. É ele quem interpreta esse mandamento. É ele que tem a autoridade de transferir a aplicação desse mandamento do sábado judaico para o primeiro dia da semana cristão, porque ele é o Senhor do sabá. Pertence a ele, ele é o foco, ele tem autoridade sobre a lei, porque foi ele quem criou, ele é o legislador, ele é o Senhor do sabá. Assim ele pode agir desta maneira. Ele que interpreta, quem ajusta esse mandamento. Não foi ele que nos deu o espírito da lei em cada um daqueles mandamentos. Não diz os antigos, não matarás. Então ele vem explicando sobre a ira no coração. Assim também o quarto mandamento. E ele o coloca no domingo, como nós vimos domingo passado, o dia da sua ressurreição, porque ele é o foco disso. O dia em que ele enviaria o seu Espírito Santo. O dia em que a igreja se reunia para adoração, para descanso, para celebração. Ele deve ser celebrado neste dia, é um dia para ele, e assim ele o preserva e dá ao seu povo. Ele é o perpetuador, o preservador do sabá, dia de adoração, de descanso, e ele transfere esse sabá do sábado para o domingo. O nosso sabá é o dia do Senhor. Não é à toa que João, na ilha de Patmos, ao iniciar as suas revelações, ele primeiro te dá o local geográfico onde ele está, Patmos, e o tempo. O dia da semana, no dia do Senhor, o primeiro da semana. E por esses exemplos nós sabemos que ele transferiu então o princípio do quarto mandamento para o primeiro dia da semana e deu ao seu povo. Bem, há outro argumento ainda contrário a separarmos este dia inteiro para o Senhor. Há aqueles que dizem o seguinte: bem, se a igreja do Novo Testamento realmente desejasse manter esse mandamento, o quarto, não haveria uma melhor oportunidade para ensinar isso a todas as igrejas, senão na Assembleia de Jerusalém, em Atos. E você não vê nenhuma recomendação às igrejas de manter o dia do Senhor. Mas, queridos, essa é uma péssima interpretação. Porque, abra comigo em Atos capítulo 15, e nós veremos isso em detalhes. É muito importante isso. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos que estavam nas províncias gregas, romanas, da Ásia: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Agora o versículo 19, versículo 6, na verdade. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, aquela questão. Versículo 19. Por isso julgo, isso é Tiago falando, que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, fornicação e do que é sufocado ao sangue. Bem, amigos, primeiramente, não há tal coisa como Assembleia de Jerusalém. Esse é um argumento do catolicismo romano que tem sido repetido por muitos protestantes. Não há um sínodo aqui. Não há um concílio aqui que me dê base para sínodos e concílios. Os apóstolos não estão se reunindo para discutir doutrinas. Eles não tinham dúvidas alguma sobre as doutrinas da palavra de Deus. Eles foram iluminados pelo Espírito Santo. Eles estão reunidos aqui para lidar com uma questão bem prática. O que está acontecendo aqui não é um sínodo. É uma reclamação que o apóstolo Paulo traz aos pastores de Jerusalém, os apóstolos, e Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, a respeito de homens que saíam de Jerusalém, fariseus convertidos, e iam contaminando o povo na Ásia, gentios, dizendo que eles tinham que guardar a lei judaica, cerimonial e civil. E Paulo desce com Barnabé para fazer essa reclamação. Isso não é um sínodo sobre doutrina. Nós não temos base para esse tipo de coisa aqui. Mas esse é um outro assunto. Esse texto é sobre essa reclamação bem particular de Paulo, e é sobre isso que eles vão lidar. Por que não é recomendado também a que eles voltassem para a Ásia e dissessem a todas as igrejas: no domingo, separe, cumpra o quarto mandamento? Eles não fizeram isso porque eles já faziam isso. Todas as igrejas já se reuniam no domingo, já separavam esse dia, já cumpriu o quarto mandamento. Assim não haveria necessidade nem sentido de recomendar às igrejas fazer o que eles já faziam. Por isso que você não vê isso aqui. Como há tantas outras coisas que não são recomendadas porque eles já faziam. Então, esse é um argumento muito falho. Dizer que se houve uma oportunidade para ensinar as igrejas a guardarem o sétimo, separarem o domingo, teria que ser aqui no concílio de Jerusalém. Eles não recomendaram algo porque já era feito, já era cumprido. Todo o povo de Deus se reunia neste dia. Então não haveria necessidade.
Seria algo estranho. Os próprios apóstolos já faziam a reunião no dia do Senhor, não é verdade? Se reuniam de casa em casa. E em Jerusalém, desde o início, no livro de Atos, Paulo estava reclamando que haviam pessoas dissuadindo os gentios convertidos, dizendo para eles: você precisa de Cristo sim, mas você precisa de circuncisão, das luas, os dias de sábado cerimoniais e tantas outras coisas. E o que eles recomendam? Não perturbe os gentios com essas coisas. A nossa recomendação é apenas aquelas coisas que eles são mais inclinados a praticar, a voltar aos seus ídolos, voltar às suas práticas, sangue, esse tipo de coisa, carne oferecida no mercado. Deixem isso de lado. Não ofenda a consciência daquelas pessoas com o judaísmo. Deixe-me agora lidar com alguns outros argumentos muito importantes. Argumentos usados por aqueles que promovem a remoção do quarto mandamento. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Esse é um texto muito surrado. Pessoas pegam esse texto fora do contexto e saem gritando por aqui: está aqui a minha liberdade para fazer o que eu quero no domingo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Vamos passar rapidamente sobre esses textos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Perdão, estou no texto um pouquinho adiante, mas Gálatas capítulo 4. Versículo 8, na verdade. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Esses são crentes gentios que adoravam os deuses greco-romanos que foram salvos. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Muito interessante isso aqui. O problema dos Gálatas, como dos Colossenses, Filipenses e Efésios e Romanos, é que eles eram muito facilmente influenciados pelos judaizantes, aqueles homens que Paulo foi reclamar deles em Jerusalém, que iam por toda parte se promovendo a si mesmo e promovendo Moisés. Eles estavam sendo facilmente influenciados pelo ensino daqueles homens. Homens que diziam que se você, depois de ser salvo, não fosse circuncidado, não começasse a guardar as leis dietéticas de Israel e todo esse tipo de coisa, você não poderia permanecer salvo. Você foi salvo em Cristo Jesus pela graça, mas se você não se tornar um judeu, você vai cair da graça. Paulo diz: não, você cai da graça se você negar a fé em Jesus Cristo sem obras. Você percebe? É a mesma coisa que Paulo estava reclamando em Jerusalém. Judaizantes estavam ensinando que você precisa de Cristo e precisa de Moisés para a salvação. Você precisa de Cristo e da lei cerimonial dos judeus, circuncisão, dias de luas novas, lavagens cerimoniais. Paulo está dizendo que se eles se voltassem a essas coisas, eles voltariam de novo à servidão da lei. Eles estavam livres agora. Veja, os Gálatas não eram judeus. Eles eram gentios. Eles nunca tinham praticado aquelas coisas dos judeus. Mas eles tinham praticado certas liturgias e práticas de acordo com a sua religião, de acordo com seus ídolos. E eles estavam debaixo do peso daquela liturgia. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 8. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses, deuses gregos romanos, Atenas, Júpiter e tantos outros. Mas agora, conhecendo a Deus, Jeová, antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos? Vocês já estavam debaixo de rudimentos fracos da liturgia desses deuses pagãos. Vocês agora querem voltar a liturgias fracas dos judeus? Como vocês tornam novamente a esse peso? Coisas pobres, fracas, querem de novo servir. Guardais dias e meses e tempos e anos que os judeus impõem sobre vocês. Vocês guardavam esses dias, vocês guardavam esses meses. Havia o dia de Atena, havia o dia de sacrificar o carneiro e verificar o fígado para o futuro. Havia o dia disso, o dia daquilo, o dia daquilo. Vocês foram libertos disso, pela graça de Deus. Como agora vocês voltam a essas coisas dos judeus? E se colocam debaixo dessas mesmas cerimônias e coisas de dia, e do vento, e do azar, e da sorte. De novo no cativo. Cativos novamente. Então ele diz, versículo 8 ao versículo 10, as palavras: porque no paganismo eles tinham esses rudimentos, não eram deuses verdadeiros, apenas liturgias, meses, tempos, anos. Então ele diz o seguinte: para que voltar a essas cerimônias, a circuncisão, quando vocês já foram salvos pela graça? Paulo não está lançando fora aqui o dia do Senhor. Ele não está desprezando o quarto mandamento. Ele não está dizendo aos Gálatas: não se reúnam mais no primeiro dia da semana, não mais separem esse dia, esse rudimento, não adore a Cristo, Senhor. Não há nada a respeito
do primeiro dia da semana aqui, do domingo. O que ele está dizendo é isso. Não façam aquelas coisas que eram distintamente judaicas. Vocês não precisam honrar o quarto mandamento da maneira cerimonial que os judeus honravam. Vocês foram libertos desses rudimentos, mas o quarto mandamento permanece. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está atacando o dia do Senhor, jamais. Vocês não precisam guardar o quarto mandamento com todas aquelas regulamentações pesadas, porque tudo aquilo era tentativa de ser salvo pela obra. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Não sobre guardar ou não o dia do Senhor, como o cumprimento no Novo Testamento do quarto mandamento. Como alguém poderia dizer que Paulo está ensinando os Gálatas a desprezarem o quarto mandamento, a cessarem o dia do Senhor, que é a expressão do quarto mandamento no Novo? É péssima interpretação, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque essas coisas são lançadas no ar e as pessoas se agarram a esse tipo de coisa. Romanos capítulo 14, é mais um texto. Versículo 1: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não com contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Lei dietética dos judeus aqui. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Bem, Paulo desenvolve seu argumento aqui. Isso é um contexto similar de Gálatas, que nós vimos. É o mesmo Paulo falando aqui também. Aqui são judeus salvos, que se encontravam em Roma. Eles criam sim na salvação pela graça, foi por isso que eles foram salvos. Mas porque eles tinham vivido desde o berço, nesse contexto judeu, do dia de ir para o templo, da lavagem, isso se tornou carne e sangue da cultura deles. É como você viajar para outro país, você é brasileiro, e, não sei, no Japão, na China, e a primeira coisa que você procura é arroz e feijão. Isso faz parte do teu sangue, do teu corpo. Aqui estão esses judeus convertidos, mas que por toda a vida tinham guardado aquelas cerimônias litúrgicas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: conquanto que esses judeus convertidos, eles não passem a imaginar que eles estão mais seguros de sua salvação pela prática dessas coisas cerimoniais, então deixe eles em paz. Não perturbe esses irmãos. Conquanto que eles não passem a imaginar que eles se tornam mais seguros na salvação por fazer essas coisas, não ofenda. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o sem contenda sobre dúvidas. Um crê que de tudo pode se comer, outro é fraco, come só legumes. Deixa ele em paz, contanto que ele não passe a imaginar que de alguma maneira a sua salvação é mais garantida por cumprir essas coisas. Não o despreze simplesmente porque ele não consegue deixar alguns de seus hábitos cerimoniais judeus, é parte da cultura dele. Tenha paciência com ele está crescendo. Essas coisas vão ficar para trás aos poucos. Nós apenas nos preocuparíamos se esse judeu convertido pensasse que por essas práticas ele estaria mais seguro em sua salvação. Paulo não está desprezando o dia do Senhor, o quarto mandamento. É o mesmo contexto de Gálatas. Então, versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor, não come na graças a Deus. Nunca pense que ele está aplicando isso aqui ao dia do domingo. Eu posso fazer o que eu quero ou não fazer, e que ninguém deve dizer nada. Porque não é isso que ele está dizendo. Paulo está falando sobre os dias festivos do judeu. É isso que é o dia aqui. A Páscoa, tabernáculos, Dia das Luzes. E ele está dizendo que os judeus veneravam essas coisas quase, porque era parte da sua cultura. Não é? O dia da independência do Brasil. Você está lá na China, 7 de setembro, que maravilha, põe a camisa do Brasil. Coisas desse tipo. O judeu venerava esse tipo de coisa. Conquanto que eles não pensassem que sua salvação dependesse dessas cerimônias culturais, não se preocupe. Deixe ele em paz, diz o apóstolo. Isso não é um criticismo do apóstolo ao dia do Senhor, ao sétimo dia, de maneira alguma. Colossenses capítulo 2 e 16, no mesmo contexto ainda, Colossenses 2, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Você percebe que sábado está no plural, porque não era apenas um sábado guardado pelo judeu. Sabá é o termo correto. Não era apenas um sabá. Haviam vários sabás ao longo do ano.
O ano 50 era um sabá, não é? O ano do jubileu, devia ser mantido aquele dia, se fosse na terça, na quarta, exatamente como o sábado. Havia muitos sábados cerimoniais, muitos sabás. Está no plural. Está muito claro aqui. Não guarde os sabás judaicos com aquelas regulamentações cerimoniais. Isso já passou. Isso já ficou para trás. Ninguém vem e aponta o dedo sobre você dizendo, olha, você foi salvo, circuncisão, guarda a Páscoa, guarda o sabá, todo esse tipo de coisa. Ninguém vos julgue por essas coisas. Ninguém domine sobre você com regulamentações. Se livrem desses judaizantes. É isso que ele está dizendo. Isso já passou, já ficou para trás, já acabou. Não permita que ninguém te constranja, te obrigue, encha a tua paciência, Paulo está dizendo, para que você tenha que manter essas cerimônias, lei cerimonial que já passou, ser circuncidado, manter os sábados, plural, da lei judaica. Nós temos o nosso próprio princípio para o sábado, que é o dia do Senhor, liberdade em Cristo Jesus para adorar. Você não precisa circuncidar e todas aquelas coisas anuais. Nós nos reunimos no dia do Senhor para adoração, para instrução, para testemunho, para comunhão em Cristo. Não volte ao sábado judaico, da maneira como o judeu praticava. Obviamente eles já estavam também adorando no primeiro dia da semana, mas os judaizantes queriam que eles cumprissem também aquele dia específico antigo do sábado. Paulo não está aqui, nem em Romanos, nem em Gálatas, nem em Colossenses, dizendo ao povo de Deus que guardar o quarto mandamento no Novo Testamento, manter o princípio de 1 em 7, fazer isso no dia do Senhor é algo errado, é algo judaizante. Ele não está dizendo nada do tipo aqui. Ele está dizendo, vocês não precisam da maneira judaica para cumprir o dia do Senhor. Deixe isso para trás. Ele não está dizendo, esqueçam o dia do Senhor. Abandone as vossas congregações no dia do Senhor. Pare de evangelizar no dia do Senhor. Ele não jamais poderia estar dizendo alguma coisa desse tipo, meus queridos. Assim erram aqueles que interpretam superficialmente a palavra de Deus, usando textos como pretextos. E nós vemos isso o tempo todo. Essas são coisas chocantes e tremendas. Mas ainda há um último argumento e eu preciso, por necessidade, tocar nele. Há aqueles que dizem, ousadamente, na verdade, que o Senhor Jesus Cristo não deu bola nenhuma para o quarto mandamento, mesmo desprezou e ignorou o quarto mandamento. E eles usam a passagem de Mateus capítulo 12 para fazer essas afirmações esdrúxulas. Versículo 1. Naquele tempo, Mateus 12, versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Jesus estava de viagem, ele passa pelo campo, pela lavoura de alguém. E os seus discípulos, veja que Mateus não diz que foi Jesus, mas os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Observe bem isso aqui. Agora veja o versículo 2. E os fariseus, estavam sempre por ali, as raposas, vendo isto, disseram-lhe a Jesus, eis que os teus discípulos, não acusam diretamente a Jesus, mas eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Em outras palavras, isso é um eufemismo. Eles estão quebrando a lei. Eles estão desprezando a lei. Queridos, aqueles que usam este texto e o argumento de que Jesus Cristo desprezou o quarto mandamento, ignorou, deixou de lado como algo pequeno, simplesmente têm desprezado a palavra de Deus. Eles estão tomando, ao dizer isso, observe a gravidade disso, a mesma postura que estes fariseus tomaram. Eles estão acusando Jesus Cristo. Você percebe a seriedade disso? Há pessoas que colocam para fora palavras de maneira frívola, sem perceber o que estão fazendo. Eles estão acusando Jesus, eles estão se juntando ao coro desses fariseus e dizendo, Jesus desprezou o quarto mandamento. São os fariseus que estão dizendo isso. Jesus Cristo não está dizendo, eu desprezo o quarto mandamento, eu não dou bola. Pastor, mas ele está mostrando isso aqui. Ele está quebrando o quarto mandamento, fazendo o que é indevido no dia do sábado. Mas quem está fazendo essa acusação? Não, os fariseus. Eles estão tomando a mesma postura dos fariseus do tempo de Cristo. Porque ao dizerem que Cristo quebrou essa lei, era uma lei, eles estão contradizendo o próprio Salvador que disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele guardou cada um dos seus mandamentos. Como poderia Cristo ter quebrado os mandamentos do Pai? O Senhor Jesus Cristo, nem os seus discípulos
quebraram a lei do quarto mandamento na forma cerimonial entregue aos judeus. São os fariseus que estão acusando ele de fazer isso. E os liberais modernos, esses são os verdadeiros judaizantes e fariseus, também acusam hoje Cristo Jesus de ter desprezado o quarto mandamento. Mas jamais poderia Cristo ter transgredido qualquer uma da lei, porque ele nasceu sob a lei. Deveria cumprir a lei em nosso favor para sermos salvos pela graça, pelo seu mérito ao cumprir a lei. A Bíblia registra que o Senhor foi obediente tanto à letra da lei quanto ao Espírito em todas as coisas. João 8,46, ele diz: quem de vocês me acusa de qualquer pecado? Jamais eles encontraram um pecado. Tanto é que na hora da acusação diante do Sinédrio tiveram que arranjar falsa testemunha, e as próprias falsas testemunhas se contradiziam o tempo todo. Quem jamais acusa Cristo de quebrar um dos mandamentos da lei? Hebreus 4,15 diz que ele foi sem pecado. 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu pecado algum. Como alguém poderia hoje loucamente dizer que Cristo ignorou a lei do Senhor e não deu bola ao quarto mandamento? Mas por que então estão aqui os fariseus acusando os discípulos de Cristo de terem quebrado a lei do quarto mandamento? Veja o versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas. Seara é um termo para lavoura, não é plantação, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer, a colher as espigas e a comer. E os fariseus viram isto e disseram: os teus discípulos quebram a lei, fazem o que não é lícito fazer no sábado. Os judeus, fariseus, estavam adicionando termos à lei, esticando a lei para tentar laçar o Senhor Jesus Cristo. Você sabia que os fariseus e os saduceus tinham adicionado pelo menos 600 tópicos à lei de Deus e transformado isso em um peso absurdo? O mandamento do quarto, o quarto mandamento sobre cessar o trabalho, eles interpretavam assim às vezes. Se um homem, uma galinha botar um ovo e a pessoa foi lá no quintal e colher, sobre isso é trabalho. Um fariseu jamais se olharia no espelho. Eles tinham aqueles espelhos polidos. Sabe por quê? Porque você lê isso nos registros dele. Porque se de repente você está olhando no espelho e você vê se um cabelo branco e fosse arrancar, isso é trabalho. E assim eles adicionaram à lei de Deus coisas que não estavam na lei de Deus. E é essa a base da acusação que eles estão trazendo sobre os discípulos, dizendo: vocês estão quebrando a lei de Deus. De que maneira? Bem, eles estão trazendo o parágrafo, né, o artigo da lei que está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 21. Abra comigo. Êxodo 34, versículo 21. A lei proibia o trabalho no sétimo dia, no sábado judeu. Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansará. Na aradura e na cega descansará. Não se deve fazer colheita no dia do sábado, passar a foice. Mas os discípulos não estavam fazendo colheita de uma lavoura, empregados em uma colheita de lavoura no sábado. Eles estavam colhendo espigas porque eles estavam com fome, conforme eles passavam pelo campo. Eles não estavam com cesta, com facão cortando e fazendo colheita. Estavam com fome. Mas os fariseus interpretavam a lei da maneira que eu mencionei para você. Eles diziam: bom, se alguém no campo tirar uma fruta ou espiga, isso é colheita. Quebrou o mandamento. Baseado nesta lei aqui. E assim eles acusam o Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, para o ato de se alimentar ao passar pela colheita, pela seara de alguém, Deus havia dado permissão. E esses fariseus deviam saber muito bem disso. Deuteronômio 23, versículo 25. Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, passando por ela, com a tua mão arrancarás espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Percebeu? Está aqui. Mas eles ignoraram esse comando. Quando alguém passar pelo campo de alguém, estiver com fome, tire com a mão como que é suficiente. Não leve no cesto para casa, porque está roubando. Quando passares, entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Isso seria colheita. Há um comando de Deus. E o Senhor e seus discípulos estavam debaixo dessa provisão da lei, e eles agiam corretamente. Eles eram inocentes. Deus mesmo comandou ao seu povo Israel que em suas plantações deixassem como que porções nos cantos, sem colher, para o pobre viajante. Quando estivesse viajando, tivesse alguma coisa para comer. E nós vemos isso em Levítico capítulo 19,
Abra comigo Levíticos capítulo 19, versículo 9 a 10. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente o canto, nem as espigas caídas colherás da tua cega para o cesto, isto é. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus proveu a comida e a sobremesa para o pobre viajante. E o Senhor Jesus Cristo era o quê? Rico, pobre, viajante, passando pela colheita de alguém, tirando com a mão e comendo, dentro da lei, dentro da provisão. Será que ele não conhecia a sua própria lei? O Senhor enfatiza, meus queridos, isso, que a lei de Deus dá espaço para a misericórdia. E os fariseus estavam errados em elevar os seus regulamentos humanos, esses 600 regulamentos inventados por ele, acima de todas as coisas, mesmo acima da misericórdia, mesmo acima de qualquer misericórdia. E é isso que ele está dizendo a esses fariseus a partir do versículo 3, do capítulo 12 de Mateus. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Depois ele fala sobre os sacerdotes, como a lei se submete ou se quebra à necessidade. E assim ele começa a ensinar esses fariseus, a partir desse versículo 3 até o versículo 7. E no versículo 7 ele diz: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Que inocentes? Quais inocentes? Os discípulos. Eles eram inocentes. Os teus discípulos fazem o que é ilícito. Se vocês soubessem o que é misericórdia, não estariam condenando o inocente. Nem conheciam a lei. Amigos, quanta coisa nécia nós temos em nossas vidas. Será que alguém poderia tomar esse texto e dizer que o Rei dos Reis, o Senhor, quebrou o quarto mandamento e desprezou, e por esse exemplo nós podemos agora fazer o que nós queremos nesse dia? Há tanto a ser dito. O mandamento do Senhor, o quarto, é para o povo de Deus, preparado por Ele para o seu povo. É um testemunho para o mundo em volta, quando o povo judeu, uma sociedade agrária, fazia tudo em relação àquele dia, parar a colheita, parar os animais, eles tinham que se preparar bem de antemão. E as nações em volta viam isso e diziam: esse povo é sério a respeito do Deus deles. E para nós também é um testemunho. Quando nós deixamos de lado o entretenimento, o passeio, o comércio, as atividades seculares da escola, da universidade e do trabalho, e nos voltamos às coisas do Senhor, o irmão não crente, o vizinho não crente vem, eles são sérios a respeito desse Deus deles. Eles realmente creem, e se voltam, e o amam, e esperam a semana inteira para estar na casa do Senhor com os irmãos, servindo ao Senhor. É um testemunho do povo de Deus neste mundo. Para nós hoje também é. As pessoas em volta veem o nosso zelo, o povo de Deus celebrando o seu Criador, proclamando libertação nas ruas, de porta em porta, pelo telefone, abrindo a palavra em casa, orando, intercedendo. As pessoas veem isso, isso fala às suas consciências, é o impacto do não salvo. O Senhor também designou este dia para testar a nossa fé, o quanto nós nos submeteríamos a Ele, por causa da nossa velha natureza. É tão difícil às vezes, não é? Abandonarmos o nosso ego e separarmos este dia. Quantas desculpas plausíveis para sermos atrasados, resolvermos deveres da semana no domingo. É um teste diante de nós, se nos submeteremos ao Senhor e se nos voltaremos a Ele. O dia do Senhor, ele causa uma influência profunda na santificação de um crente, certamente que causa. E esse é um dos propósitos de Deus em ter nos dado este dia. Um dia na semana, quando nós temos que colocar de lado as coisas de uma vida passageira, um dia a cada semana, nós temos que colocar em ordem todo o nosso cuidado e a nossa prioridade, mostrando que nós somos peregrinos nesse mundo. Isso nos santifica. Isso nos ensina a fazer em cada dia da nossa vida, na semana, colocando em primeiro lugar aquilo que realmente de valor, nosso propósito. Sim, eu tenho as minhas dívidas a pagar, o meu trabalho, as minhas responsabilidades, mas isso vira em torno do reino de Deus. Isso é secundário, isso é manutenção para a jornada. Uma igreja que trata o dia do Senhor superficialmente, levianamente, e não se importa quando os adoradores saem direto para o culto, para os restaurantes, para os deveres de casa e para tantas outras coisas, lazer, etc. É uma igreja que está negando ao povo de Deus uma ordenança grandiosa e profunda, criada na sabedoria de Deus para o seu povo,
que foi colocada ali para moldar o caráter do povo de Deus e nos diferenciar deste mundo. Se nesse dia, o domingo, nós nos rendemos a Deus e rendemos os nossos planos pessoais de lado e colocamos tudo mais de lado, e nós conseguimos ordenar a nossa vida e a nossa prioridade para Cristo nesse dia, pelo dia inteiro, então, amigos, todos os dias da semana serão organizados de uma maneira muito mais diligente. Saiba disso. Você já percebeu que quando você passa um domingo sem vir na casa do Senhor, você passa da semana de trabalho para a semana de trabalho, sem a pausa? É como se você estivesse no mundo por muito tempo. Já sentiu isso? Um crente sente isso. Deus é muito mais sábio do que nós. Por isso Ele nos deu um dia em particular. Lá em Êxodo, capítulo 16, 4, nós lemos essas palavras: para que eu o prove se anda em minha palavra ou não. Esse é um dia que é colocado diante de nós toda semana por Deus, para que eu prove, diz o Senhor, se andam em minha palavra ou não. Sim, nós nessa vida cristã, amigos, nós não fazemos só o que nós queremos ou nos agradamos. Há pessoas que dizem: eu não faço nada que me é imposto, mas Deus tem exigências sobre nós. Ele impõe coisas sobre nós. Não, Ele é chamado de Senhor. Ele nos deu um teste. Qual melhor é o nosso quarto mandamento? Qual melhor é o nosso dia do Senhor do que um antigo sábado judaico, sem aquelas argumentações? Você não precisa se tornar um sabatista hoje. Um dia de alegria, um dia separado para o Senhor, um dia para a comunhão, um dia para o evangelismo, um dia para nos voltarmos à presença do Senhor. O dia do Senhor nos desafia a amarmos o Senhor e a sua lei e desejarmos a Ele. Se há algo claro, palpável, que é um desafio, um marco para nós, é o dia do Senhor no que se refere às leis de Deus. E ali Ele está para testar-nos. Se nós desconsideramos isso, o resultado então é que nós nos entregamos a um estilo de vida centrado em nós mesmos. Certamente. O dia do Senhor, domingo, um dia de oportunidade espiritual, um dia de compartilhamento espiritual, Ele salvaguarda toda a nossa vida. Deus é tão sábio e nos deu uma oportunidade como essa, um dia como esse, para regular o nosso tempo neste mundo. Deus é mais sábio do que nós. Ele sabe que se não houvesse um quarto mandamento para o Novo Testamento, um dia da semana separada para as coisas do Senhor, não haveria reunião das crianças e dos adolescentes sob o Evangelho, a geração em crescimento, não haveria comunhão em Cristo entre o povo de Deus, não haveria adoração, não haveria vidas voltadas para Ele. Há pessoas que dizem assim, esse é o último argumento: todos os dias pertencem ao Senhor, irmão. Quem é você para dar som para Ele? Aí você começa a observar a vida delas. E durante a semana inteira elas vivem para si mesmas. E sabe o que elas fazem no sétimo dia, no domingo? Elas vivem para si mesmas também. Então nenhum dia é para o Senhor. Nós não podemos cair em ciladas como essa. Sim, todos os dias pertencem a Ele, porque Ele criou. E a nossa vida por inteiro deve ser voltada a Ele. Tudo que tem fôlego, louve, sirva ao Senhor. Mas há um dia separado para a congregação do povo de Deus. Qual é o dia que você deseja se reunir? Teresa, eu não posso ter, tem que ser na quarta. Outro dia, nunca haveria reunião do povo de Deus, nunca haveria serviço, nunca haveria evangelismo, nunca haveria encontro entre o povo de Deus, comunhão. Aí o Senhor nos dá esse dia. Ele é muito mais sábio do que nós. E não é de se surpreender que Satanás ele esteja tão ansioso para aniquilar o dia do Senhor. E transformar esse dia especial em um dia comum, como qualquer outro, de atividade, de trabalho, de comércio, de lazer, de resolução de problemas. Satanás somente ataca aquilo que é valioso, aquilo que é necessário, e às vezes consegue mesmo usar até crentes para representar as suas causas e líderes, e homens que deveriam saber melhor encaminhar o povo de Deus. Quão tristes são essas coisas. Domingo para o Senhor, para o crente, o domingo é como uma amostra para o crente. Um teste, um gosto, um petisco do que acontecerá na glória eterna. Oh, queridos, no céu será um domingo contínuo, um dia de descanso contínuo. Aqui na terra, o dia do Senhor, o domingo, esse dia maravilhoso é apenas um dia em 7. Semana de 6 dias para quebrar pedra e um dia para descansar no Senhor e adorar. Mas o céu será um domingo eterno, contínuo, de adoração. Não haverá mais 6 de trabalho para ganhar o pão e apenas um para servir, adorar, crescer. Será o tempo todo servindo e crescendo e adorando na presença do Senhor. Não para dormir em minha rede no céu. Assim também o dia do Senhor não é o dia de eu dormir na minha rede, mas descansar no Senhor, na sua obra, no seu trabalho.
por isso que um não salvo não poderá entrar no céu também. Porque o céu será um lugar tremendamente enfadonho e entediante para o não salvo. Porque se aqui na terra o domingo é um negócio pesado para ele, difícil, enfadonho, imagine o céu. É por isso que ele precisa nascer de novo para entrar no céu e para amar as leis de Deus aqui na terra. Será que é difícil amar aquilo que o povo de Deus tem amado e separado e guardado por séculos? Oh, queridos, nós precisamos analisar os nossos corações. Já experimentamos a graça de Deus em Cristo Jesus, porque o seu jugo não é pesado, o seu dia não é pesado. Os seus mandamentos são medicina para a nossa alma. É a nossa melhor porção da semana, o dia do Senhor. Como então será o céu, não é? Um lugar tremendo. John Bunyan, o grande puritano, dizia assim: toda semana você faz mercado para o teu corpo, que o domingo seja o mercado para a tua alma. De alimentar a tua alma, de fortalecer a tua alma, de estar envolvido com as coisas do teu rei. Oh, nós poderíamos citar Baxter, Spurgeon, toda a tradição reformada, todo o povo de Deus. Aqueles que negam estas coisas são pessoas que estão vindo de agora, desprezando os caminhos do Senhor. Deixa eu me concluir por aqui. Um dia entre 7, criado e instituído por Deus na criação, então depois dado ao seu povo na tábua da lei, permanente, eterno, um comando para a santificação, um testemunho para o povo em volta do nosso amor e submissão ao nosso Deus, um testemunho para o mundo, que nós somos um povo especial, santificado, separado, que nós temos um propósito maior. O dia do Senhor mantém Jesus Cristo diante dos nossos olhos, Ele voltará, Ele está próximo, chegará o dia da eternidade, quando Ele entrar novamente no tempo e no espaço. O dia do Senhor, da sua presença, o dia do Senhor, quando Ele ressuscitou. Esse é um dia que coloca Cristo sempre diante do nosso foco. Ele é o nosso repouso das obras para a salvação. E Ele é o nosso Senhor. E que Deus nos abençoe a amar a sua lei e a amar os irmãos, conforme eles crescem conhecendo a sua lei. E receber cada irmão com simpatia. E colocar uma faca próxima às nossas línguas. E honrarmos e respeitarmos os bebês na fé. Que Deus nos abençoe.